querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta com a segunda parte da nossa live, do nosso Minutos com Cristo. Estamos com a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 aberto. Estamos meditando na palavra de Deus, tendo feito a leitura do verso 3 ao verso 20 de Colossenses capítulo 1. Então eu dizia anteriormente que Paulo mostra, na verdade, a gente aqui, a importância da oração e qual o conteúdo da oração. E Paulo está falando a uma igreja aqui que ele, primeiro, conhece o ministro desta igreja, Epáfras, que é quem fundou essa igreja e quem foi conduzido a Cristo por Paulo. Segundo, ele ouve, ele mostra que ele tem ouvido falar da fé dessa igreja e da perseverança dessa igreja, em servir a Cristo, em caminhar com Cristo. Primeiro, amando ao Senhor, e segundo, amando as pessoas que o Senhor fez cruzar o caminho e a vida deles naquela igreja. Isso está no capítulo 1 aí, no verso de número 4. No verso de número 4, Paulo diz: tendo ouvido de vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então aqui nós temos justamente a informação que Paulo recebe. Então ele sabe primeiro que essa igreja tem um fiel ministro de Cristo lá, está no capítulo 1 aí, ele diz no verso 7. Essa igreja é uma igreja que Paulo sabe muito bem que ela é uma igreja que persevera em servir a Cristo e andar com Cristo, porque ela ama Cristo e ao mesmo tempo também ama as pessoas que Cristo tem conectado ao coração dela como igreja. Isso está aí no verso de número 4. Mas uma outra coisa importante é que Paulo sabe que essa igreja, ela quer viver bem mais daquilo que ela está vivendo com Cristo, na sua relação com Jesus. Haja visto Paulo fazer um pedido de que essa igreja seja cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus. Inclusive, ele ora pedindo a Deus sabedoria para essa igreja. E ele pede sobre uma igreja que ele sabe que ama o Senhor e que ama as pessoas. Mas ele ora fazendo com que a sua oração ecoe aos ouvidos de Deus, mas também chegue aos ouvidos desta igreja, de que ele quer que ela continue crescendo no Senhor e alcance. E a palavra aqui tem a ver com a plenitude, com a totalidade do conhecimento de Deus. Então, quando a gente está olhando para Paulo, que conhece o pastor da igreja, que conhece a igreja, que sabe das práticas da igreja, nós temos aqui também que levarmos em consideração algumas coisas importantes. Porque se a gente está aqui diante da igreja que está em Colosso, próximo àquele rio, junto àquele monte histórico que está ali, e que é uma igreja que consegue chamar a atenção pela vida espiritual que ela está vivendo e pela prática do amor que ela está vivendo. Paulo ora por essa igreja, e Paulo não só ora por essa igreja, como apresenta a essa igreja qual deve ser o conteúdo da oração. E ele faz isso dando o exemplo.
orando. Mas orando com um conteúdo aprofundado e um conteúdo de quem mostra que as orações elas não devem ser movidas a partir apenas daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente tem interesse em ir embora. A gente sempre vai orar, envolvendo os nossos desejos, os nossos projetos, a vida dos nossos familiares. Eu sempre oro também assim. Mas eu gosto quando Paulo, que conhece essa igreja, vai orar por ela. E é interessante que esse conhecimento, essas informações, porque ele diz, de vocês eu tenho recebido informações. Essas informações fazem com que Paulo saiba como orar e pelo que orar. E é incrível. Ele não teve um contato direto aqui de imediato com essa igreja. Você percebe que ele está dizendo, ele está afirmando no verso 8 que ele foi informado do amor dessa igreja no Espírito. Ele não está pregando no púlpito daquela igreja, ele não está convivendo no ciclo daquela igreja, ele não está lidando com aquela igreja dentro do ambiente dela. Mas ele que sabe dela, sabe pelo que orar. E é interessante. Quando você ora com conhecimento de quem é e das necessidades que tem. E é bom que se diga que nós estamos falando de uma igreja espiritual. Ora, eu estou falando de crentes que vivem uma vida espiritual. Paulo diz que houve do amor no espírito dessa igreja. Mas ele faz questão de, ao ouvir sobre essa igreja, levar em consideração o fato do que ele sabe. E aí ele vai falar com Deus, mas vai falar como quem tem conhecimento da necessidade, ou como quem tem conhecimento da vida, como quem tem conhecimento da realidade de vida prática dessa comunidade. Isso aqui é interessante demais. Porque isso aqui faz uma diferença na nossa caminhada como crentes em Cristo Jesus. Quanto à nossa vida de oração, isso faz uma diferença muito grande. Por que faz diferença, pastor? Porque Paulo está me mostrando aqui que eu preciso estar aberto e interessado em saber. Não é interessado em saber de fofocas a respeito de A, de B ou de C. Mas é interessado como irmão em Cristo Jesus em saber em que eu posso ajudar em oração. E aqui, é claro, eu estou falando do apóstolo Paulo, mas essa missão de orarmos, ela é uma missão dada a todos nós. E enquanto oramos, o Deus que tem poder para ouvir a oração e responder, faz e fará toda a diferença na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Eu estou dizendo isso por quê? Porque Paulo não tem um contato com essa igreja, o que ele tem é informações. Ele não sentou à mesa com esses crentes para comer. No entanto, ele se importa em saber. Ele está aberto para saber. E como ele está aberto para saber, ele está pronto para orar. E é dito pelo próprio ministro da igreja, Paulo, a igreja. E Paulo fica sabendo daquilo.
É uma igreja que ama no Espírito, é uma igreja que está saudável, é uma igreja... E Paulo fica sabendo o que é que ele faz. Ele inclui essas pessoas que ele não esteve na mesa, nas suas orações e ora por elas com intensidade. Nós sempre vamos orar por aquilo que tem a ver com a nossa própria vida e com as pessoas, e pelas pessoas que nós amamos. Estou falando das pessoas que compõem a nossa família, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas eu preciso levar em consideração, como verdade bíblica, que se eu sou a igreja de Jesus, junto com você aqui, se nós somos essa igreja de Jesus, a nossa vida é uma vida que se dedica a orar, inclusive por gente que a gente não tem proximidade. Paulo está ciente de que está orando pelos irmãos que estão ali próximo daquele rio. E Paulo os inclui como se tivesse sentado na mesa com eles, como se tivesse passado uma vida inteira batendo papo e conversando com eles, como se tivesse convivido com eles no dia a dia, como gente da sua própria família. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não levarmos em consideração esta verdade, a nossa caminhada, ela vai ser uma caminhada pautada, ou melhor dizendo, centrada só no nosso convívio, seja com relação às pessoas da nossa família, seja com relação a um determinado ciclo de amizade que a gente tem, e só. Mas nós somos chamados a considerarmos que é importante orarmos, incluindo nas nossas orações a necessidade de outros, mesmo que nós não tenhamos tido uma conexão com eles. E por que oramos assim? Porque sabemos, com base no Salmo de número 139, por exemplo, que Deus conhece a todos nós. E não somente a gente crente, mas Ele conhece inclusive gente que não é crente espalhada pelo mundo. Então quando você ora dizendo Deus abençoa as nações da terra, vá visitando famílias, casas, lares, você está incluindo gente que você não conhece nas suas orações, e as suas orações, elas passam a fazer de você um alvo da graça de Deus e da bondade de Deus e do favor de Deus na medida que você ora. Por quê? Porque se você está trazendo para o lugar da sua oração gente com as quais você não tem conexão, escute o que eu lhe digo. Você também estará sendo trazido em algum lugar para as orações de gente que não conviveu com você e não convive. Mas mais do que isso, você estará como alvo de Deus. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, em Jó capítulo 42, que Jó orou pelos seus amigos e o cativeiro de Jó mudou. Só que ao longo de uma vida, Jó não é aquele que só ora pelos amigos. Porque essa mudança no cativeiro não está ligada apenas ao fato de orar pelos amigos. É que Jó vem orando e orando e orando por muita gente ao longo de uma vida toda. E é incrível o capítulo 1 começar dizendo que Jó sacrificava a Deus, em outras palavras também, orava pelo seu filho, pelos seus filhos.
E termina dizendo que ele orou pelos seus amigos, dos filhos aos amigos. Se você olhar para o livro de Jó, você vai perceber bem que Jó esteve em constante e em contínua oração por muita gente, sendo útil, sendo instrumento. Por quê? Porque onde ele estava plantado, ele era um instrumento da graça de Deus para a vida das pessoas, como conselheiro, como um orientador, como uma referência. E a gente precisa entender isso, que nós nos tornamos alvos de Deus quando estamos inserindo nas nossas orações a vida de outros. A sua oração, em outras palavras, ela precisa ser uma oração que traz para perto a vida e a necessidade dos outros, mesmo que seja gente que você não sentou na mesa ainda. Inclui. Deus sempre estará atento a essas orações onde você está trazendo gente, seja as que você conhece ou que não conhece, para dentro desse ambiente da oração. E ele estará atento por causa disso. E parece pouco, né? Mas é muito. Usar o seu tempo e dedicar o seu tempo para clamar por corações, por vidas e por pessoas que você muitas vezes nem conheceu e talvez só vá conhecer no céu. Mas há livramentos e ações de Deus em favor dessas pessoas por causa do poder que há no Deus que ouviu e ouve a sua oração. Mas em segundo lugar, quando Paulo começa a mostrar a importância da oração, ele também mostra para a gente que a oração, além de ser essa oração que traz gente que não se conhece para dentro dela, assim como se traz a família, amigos e tudo mais, Paulo nos mostra que essa oração, ela deve ser uma oração alicerçada, não somente em petições, mas na união das duas coisas, entre a petição e a gratidão. Não somente petição, mas também gratidão. Paulo fala de unirmos as duas coisas. E isso a gente percebe porque ele faz isso com muita alegria. Quando ele diz no verso 9, por isso nós também, desde o dia em que o ouvimos, ou seja, que ouvimos ao vosso respeito e do vosso amor no Espírito, não cessamos de orar por vós e de pedir. Nós oramos e pedimos, a petição vai estar presente. Porque onde há um homem, onde há uma mulher, sempre há necessidade de alguma coisa. E Deus sabe trabalhar na necessidade do homem, mas não é só a petição. É ir além quando se trata de falar com Deus por meio da oração. Você lê o verso de número 13 e ele diz, orando sempre por vós. Orando sempre por vós. Aí você diz, Paulo, ele está orando por crentes que ele não conhece. Mas ele está orando, pastor, pedindo em favor desses crentes somente. E onde está a gratidão de Paulo nisso tudo? Você vai perceber que Paulo, ele clama, ele ora, ele faz questão de que essa igreja saiba que ele está orando, mas também dando graças. Porque quando você vê
o verso de número 12, ele diz: com alegria dando graças ao Pai. Com alegria dando graças. Ele une a ideia de ser esse homem que ora por eles, mas ao mesmo tempo ele é aquele que dá graças. E você percebe no verso de número 3, ele dizendo: damos graças ao Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vocês. Perceba que ele une, e é muito importante para aqueles que amam a palavra de Deus entender essa verdade. Que no que diz respeito à minha, à sua, às nossas orações, ouça o que eu lhe digo. Você pode ser o homem e a mulher que pede, mas você precisa ser o homem e a mulher que sabe também agradecer. Olha a expressão de Paulo no verso 3, damos graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. Damos graças, orando e dando graças. Aí ele diz, eu volto, no verso 9, ele diz, não cessamos de orar por vós e pedir. Mas não é só pedir, é dar graças. E ele diz no verso 12, com alegria, na parte A, dando graças. Quando você se coloca diante de Deus, leve em consideração que a sua vida, ela precisa ser esta vida de oração. Mas não só de quem pede o que precisa, mas de quem agradece e de quem dá graças. Nós precisamos ser gratos a Deus, porque antes de apresentarmos qualquer necessidade, nós precisamos lembrar do que Ele já fez por nós em Cristo Jesus. É por isso que no verso de número 20, Paulo cita o sangue de sua cruz, o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Por que ele cita esse sangue? Ele cita esse sangue porque Paulo entende melhor do que qualquer pessoa que a movimentação da nossa vida, ela não pode ser pautada não só quanto ao que a gente precisa e carece, mas isso deve ser totalmente ligado ao que ele já fez, e por isso nós damos graças. Pedir e dar graças e pedir. Tem que estar alinhado um com o outro. Quem assim não faz terá uma dificuldade muito grande. Eu vou repetir, quem assim não faz terá uma dificuldade muito grande. Dificuldade de quê, pastor James? De viver mais daquilo que o Senhor deu, porque se você não sabe agradecer pelo que Ele já fez, você dificilmente agradecerá pelo que possivelmente Ele queira fazer. Então é nesse momento de oração que você pede, mas você faz como Paulo diz no verso 3, no verso 9 e no verso 12. Você também dá graças. Porque no verso 9 ele diz, pedindo por vós. Mas no verso 13 ele diz, por meio da oração, dando graças por vós. No verso 12 ele diz, com alegria dando graças ao Pai. E é claro que ele está dizendo aos crentes, se movam com alegria dando graças a Deus. Mas isso é parte do que ele já está fazendo no verso 3. Como exemplo, ele diz, damos graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vocês. Una a sua gratidão à sua petição e una a sua petição à sua gratidão. Dê graças. Dê graças. Dê graças. Mas em terceiro lugar, o que a gente percebe com relação
ao conteúdo da oração de Paulo. E por que não dizer também as prioridades, a prioridade, ou a terceira prioridade da oração de Paulo. Quando a gente olha para Paulo aqui, falando com essa igreja, ele diz: gente, eu estou orando por vocês para que vocês vivam uma terceira coisa. Não, eu não estou orando por vocês apenas pelas coisas que foram faladas agora há pouco, mas por uma terceira coisa. Eu oro sem saber quem vocês. Eu oro com conhecimento do que vocês são, mas sem nunca ter estado com vocês. Eu oro dando graças e pedindo e dando graças. Mas eu oro também, incluindo na oração que eu faço, tenho feito, e nas orações que eu tenho feito por vocês, o pedido de que vocês alcancem a plenitude de Deus. No verso de número 9, é lindo isso aqui. Ele diz: por isso nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento de sua vontade. Eu estou falando da plenitude de Deus. E Paulo diz a essa igreja: eu estou pedindo a Deus que vocês sejam plenamente cheios dele e da sua vontade. E quando ele está falando da vontade de Deus aqui, o que é que ele está levando em consideração? Porque isso aqui é importante sabermos. O que é que ele está levando em consideração? O que Paulo está levando em consideração aqui são as coisas que Deus estabeleceu e ordenou que fossem feitas. Por quê? Porque quando a gente ora querendo a vontade de Deus, a gente sempre está incluindo coisas que a gente precisa, que a gente quer, que a gente sonha, que a gente deseja. Isso a gente coloca tudo diante de Deus mesmo. Mas já diz De Acarso que a vontade de Deus ela não se resume a isso. Ela ganha uma amplitude muito maior quando nós atentamos para a palavra. Porque quando Paulo diz: eu quero que vocês alcancem o pleno conhecimento da vontade de Deus, ele está falando das coisas que Deus ordenou. Por exemplo, você olha para 1 Tessalonicenses e é um exemplo disso. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses há um exemplo disso. Quando em 1 Tessalonicenses Paulo diz assim, no capítulo 5, verso 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você está percebendo aí o que ele está dizendo? Você percebe aí o que ele está ensinando? Que a vontade de Deus tem a ver com o que ele ordena, e o dar graças aqui é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, se tem a ver com o que ele ordena, ele está dizendo aqui: deem graças. Sejam agradecidos, porque no verso 17 ele diz: orai sem cessar, e na sequência diz: em tudo dai graças. Deem graças por tudo e em tudo. Enquanto oram, enquanto clamam, enquanto cantam, deem graças por tudo e em tudo. Porque esta é a vontade de Deus.
Em Romanos, por exemplo, no capítulo de número 12, o verso 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Paulo diz: vocês querem experimentar a vontade de Deus? Então siga o que ele está ordenando, não se conformem com o sistema desse mundo. Veja no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no verso de número 3, Paulo diz: visto que esta é a vontade de Deus, vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Visto que esta é a vontade de Deus. E aí vem uma ordem. Paulo diz: eu quero que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu quero que vocês conheçam plenamente a vontade de Deus. Para quê, Paulo? Para que vocês possam nele, por ele, para ele e a partir dele produzirem, crescerem, avançarem, desenvolverem, irem longe no caminho. Ir longe na caminhada de vocês. Essa parte é interessante, por quê? Porque nenhum homem, nenhuma mulher, e isso está ficando gravado para aqueles que vão ouvir depois, nenhum homem e nenhuma mulher conseguirá atingir a vontade de Deus na sua plenitude se não tiver um conhecimento do que a palavra de Deus diz. Porque as ordens de Deus estão, as ordens e ordenanças de Deus estão na sua palavra. E Paulo diz: eu quero que vocês alcancem o pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas para isso, vocês precisam conhecer a Deus e precisam conhecer a palavra de Deus. E na medida que vocês conhecem a Deus e conhecem a sua palavra, vocês vão conhecer a vontade dele, porque a vontade de Deus não está ligada ao que você está pedindo apenas, para que ele lhe dê, para que ele lhe entregue, para a porta que ele quer que você quer que ele abra, para o milagre que você deseja que ele faça. A vontade de Deus está ligada ao que ele ordena na sua palavra, e uma vez que está ligada ao que ele ordena na sua palavra, ele leva você para níveis maiores na comunhão com ele. Ele leva você para viver coisas maiores, para viver coisas mais profundas, mais íntimas, mais gloriosas, mais grandiosas. No centro do seu plano, no centro da sua vontade, no centro do seu propósito. Nós precisamos levar isso rápido em consideração, atentarmos para o que Deus diz na sua palavra, para que possamos experimentar a sua vontade. Então, alguns dos versículos que eu li diz: deem graças. Outro diz: se abstenha daquilo que desagrada a Deus. Outro texto diz: você quer viver a vontade de Deus, não se conforme com o sistema desse mundo. Em outras palavras, não comprometa o seu coração com o pecado e com as coisas que são destrutivas para a sua vida espiritual, mas se movam naquilo que é o plano de Deus para a vida de vocês, e vocês serão em tudo abençoados no Senhor e pelo Senhor. A palavra de Deus diz: a palavra de Deus diz
no Salmo de número 143, algumas coisas importantes. E o salmista revela o seu senso de urgência. No verso de número 7, ele diz: responde-me depressa, ó Senhor, porque já me falta o fôlego. Isso porque ele está vindo em oração, e a batalha é grande na oração. Ele está no momento de oração e a batalha é grande. Ele diz: já me falta o fôlego. Não escondas de mim teu rosto, pois seria eu semelhante aos que descem à sepultura. E olha o pedido dele: faze-me sentir tua misericórdia pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho por onde devo andar. Essa expressão é linda, porque ele está dizendo: me mostra a tua vontade. Porque para ti elevo a minha alma. Veja o verso 10, e essa parte é linda. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Guie-me teu bom espírito por terreno plano. Essa parte é linda. É um versículo lindo. Marque na sua Bíblia o verso 10. Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Guie-me teu bom espírito por terreno plano. A vontade de Deus tem a ver com aquilo que Ele tem ordenado na sua palavra. E seu objetivo é ser guiado por terreno plano e viver coisas boas, grandiosas e tempos de paz na sua vida. Então diga a Ele: Senhor, me ajuda a andar no caminho que a tua palavra me orienta todo dia. Ajuda-me a aplicar a minha mente ao teu plano, porque em Filipenses 4:8 diz que tudo que é de boa fama, que é bom, se tem algum louvor, nisto eu devo pensar. Nós devemos dizer a Ele: Senhor, ajuda a inclinar e comprometer o meu espírito e a minha alma, o meu coração para contigo e para com a tua obra. Me ajuda. Por quê? Porque só inclinando o espírito, a alma, o coração, para sermos guiados por Ele, é que vamos viver mais daquilo que Ele tem, mais daquilo que Ele estabeleceu, mais daquilo que Ele projetou, mais daquilo que Ele tem projetado para as nossas vidas neste tempo. Mas nós precisamos levar em consideração muito mais do que isso, gente. Devemos submeter a nossa natureza humana e carnal a Deus. E é uma luta grandiosa. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. É uma luta muito grande. Mas na medida que fazemos isso, o nome do Senhor é engrandecido e glorificado na minha e na sua vida. Mas voltando, Paulo está mostrando que ele ora por pessoas que ele não conhece. Paulo está mostrando que ele ora pedindo e agradecendo. Pedindo, dando graças e pedindo. Paulo está mostrando que ele ora para que esses crentes alcancem a plenitude da vontade de Deus, e a vontade de Deus é o que Ele ordena na sua palavra, muito mais do que aquilo que a gente está pedindo especificamente ou querendo especificamente.
Mas por último, Paulo ora para que esses crentes vivam essa plenitude de Deus, não como um conhecimento adquirido, mas como prática de vida mais constante do que tudo que eles viveram e mais constante do que tudo que eles ainda estão vivendo. E essa parte, ela é importantíssima para a gente. Porque Paulo está dizendo sobre a minha vida, a sua vida, a nossa vida como igreja, que deve ser uma vida movida e pautada no centro da vontade de Deus e do plano de Deus. Mas se estar no centro do plano de Deus aqui é viver uma vida praticando algumas coisas que Paulo insere aqui. E veja, o capítulo de número 1 ainda de Colossenses, o verso de número 10 em diante, Paulo diz: primeiro, para que andais como é digno do Senhor, para que andais, ou para que andem como é digno no Senhor. Paulo diz que a vida prática dessa igreja, desse povo por quem ele ora, e isso aqui deve ser parte do conteúdo das minhas orações e das suas orações. Nós devemos orar para que todos os dias, não somente outros, mas a gente venha andar agradando a Deus todos os dias da nossa vida e da nossa caminhada. Porque se nós buscarmos agradar a Deus na nossa caminhada, nós viveremos e veremos o que o Senhor fará em nós, por nós e através de nós. É andando, agradando a Ele. Quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que o céu abriu. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. E a voz foi ouvida do céu. Dizia de forma linda. Dizia de forma linda, de forma preciosa: este é o meu filho em quem eu tenho nele prazer. Que Deus faça com que a gente, com base nesse verso 10 do capítulo 1, a gente viva uma vida todos os dias, orando, para que possamos agradar a Deus, porque uma coisa é ouvirmos e conhecermos quais são as suas ordenanças, ou seja, qual é a sua vontade, outra coisa é na nossa vida prática e diária fazemos o que Paulo diz, para que andais como é digno do Senhor, agradando-o em tudo. Mas Paulo não para aí. Paulo diz no verso 9 que pede por eles para que eles sejam plenos, para que eles alcancem um pleno conhecimento da vontade de Deus, mas não somente isso, ele diz em toda sabedoria e inteligência espiritual. A nossa oração deve conter esse desejo de crescermos em sabedoria e inteligência espiritual. Mas eu vou parar porque já tomei muito tempo por aqui. Terceiro, no verso 10 ainda,
Depois que Paulo diz para que andais como é digno do Senhor, agradando em tudo, na parte C do versículo 10, ele diz, produzindo fruto em toda, olha que expressão, produzindo fruto em toda boa obra. Vou dizer de novo. Produzindo fruto em toda boa obra. Paulo diz que nós fomos chamados em Cristo para darmos frutos. Escute, se nós alcançamos o conhecimento da vontade de Deus, se nós temos de Deus sabedoria e inteligência espiritual, se nós andamos, como diz o verso 10, como quem agrada a Deus em tudo, Paulo diz que nós vamos frutificar em toda boa obra. Nós precisamos dar frutos para a glória de Deus na nossa caminhada de vida. Em João, no capítulo de número 15, Jesus disse no verso 5, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas nos primeiros versos ele diz que nós somos aqueles que, como ramos ligados à videira verdadeira, fomos chamados para frutificarmos. E por isso, no capítulo 15 de João, lá no verso de número 16, ele diz de uma forma linda ao coração dos seus discípulos, isso aqui, capítulo de número 15, verso 16, que nós conhecemos tão bem, mas que às vezes fica esquecido na nossa caminhada. Capítulo de número 15, verso 16, ele diz, vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos coloquei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, para que tudo o que pedizes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Por último, Paulo diz duas coisas lindas. No verso 10, na última parte, ele diz, crescendo no pleno conhecimento de Deus. No verso 11, ele diz, fortalecidos com todo o poder, conforme a força de sua glória, para toda paciência e longanimidade. Verso 12, com alegria dando graças ao Pai, que nos tornou aptos a participar da herança dos santos em luz. Verso 13, o qual nos livrou do poder das trevas e trasladou ao reino de seu amado Filho, em quem temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados. E ele vai dizer mais. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas têm consistência nele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, já que foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, as que estão na terra, como as que estão nos céus, fazendo a paz mediante o sangue de sua cruz. O que é que Paulo diz aqui? Que a obra salvífica de Cristo, ela nos dá acesso ao que ele apresenta no verso de número 10, na última parte, e no verso 11. Ele diz que a obra salvífica de Cristo, a obra que Cristo operou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, ela nos dá acesso ao pleno conhecimento de Deus e nos dá acesso a sermos fortalecidos com todo o poder, conforme a força de Deus e conforme a glória de Deus. E ele diz, para toda paciência e longanimidade.
Eu gosto disso aqui porque Paulo diz que tudo com relação a Deus ganha uma aplicabilidade no nosso dia a dia de vida, de modo que nós não estamos vivendo isso se isso não é exercitado constantemente, continuamente na minha, na sua e nas nossas vidas. Nós precisamos levar em consideração que o conhecimento de Deus fará toda a diferença na nossa vida, para que nós venhamos a orar com essa mente, esse coração e com essa convicção paulina, com essa convicção de Paulo. Porque Paulo ora mostrando que é importante orar, mas ele nos mostra qual o conteúdo da nossa oração. A nossa oração tem que ser uma oração que inclui o desejo de sermos fortalecidos pelo poder de Deus, com base no conhecimento que temos da sua vontade, do seu plano, do seu propósito para as nossas vidas. E se conhecemos a palavra, conhecemos a Deus. E se conhecemos a Deus, amamos a sua palavra. E se vivemos o plano de Deus, como Paulo diz aí em Colossenses 1, com base na palavra de Deus, nós vamos mais longe naquilo que Deus tem para o nosso coração. Por quê? Porque Ele sempre nos colocará debaixo do poder do seu sangue, como vencedores em Cristo Jesus sobre toda a situação que se levanta contra as nossas vidas. E por que eu estou dizendo isso? Porque só considerando esta verdade que Paulo traz em Colossenses 1 aí, é que eu e você pode chegar naquilo que Deus tem pra gente. Porque Paulo diz que vocês alcancem o pleno conhecimento da vontade de Deus. E que vocês alcancem o pleno conhecimento de Deus. E alcançando isso, que vocês sejam fortalecidos. E ele diz, para a bondade e para a paciência. Por quê? Porque enquanto estivermos neste mundo aqui, a gente vai ser testado violentamente, todo dia, nessa paciência e na bondade. Seremos testados, e talvez seja por isso que ele diz, em um outro momento, que eu e você, nós devemos muito levarmos em consideração não nos cansarmos de fazermos o bem. Por que ele diz isso? Porque nós cansamos. Humanamente falando, a nossa carne diz: desista. Chega de andar praticando essas coisas que têm a ver com andar segundo o Evangelho de Jesus, andar segundo Cristo, andar segundo a vontade de Deus, porque senão vocês vão ter grandes dificuldades. Paulo diz que vocês sejam fortalecidos no poder de Deus, conforme a força de Deus e a glória de Deus, porque somente assim vocês serão fortes na paciência e fortes na longanimidade. Que Deus nos fortaleça. Em outras palavras, para que possamos permanecer fiéis a Ele, honrando a Ele em tudo, como Paulo disse aqui, agradando a Ele em tudo, mas acima de tudo, sermos aqueles que se movem com paciência e com longanimidade. E isso não é possível por causa de mim. Isso não é possível por causa de você, porque apesar de Paulo dizer, frutifique, Paulo alicerça tudo que ele diz aqui em duas informações. A primeira, que Cristo já fez o que era necessário para que a gente vivesse isso. Ou seja, não tem como base o que eu sou, porque eu sou totalmente
imperfeito como você, mas tem a ver com o que Jesus já fez. E ele diz que ele fez duas coisas. Ele diz, ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo, ele diz, ele derramou o seu sangue, e com esse sangue nos purificou, nos perdoou de todos os pecados. Você está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Você está alicerçado numa obra de salvação que foi Ele quem fez. E por isso, a sua vida daqui para frente, durante esse ano, que para alguns começa agora, vai ser frutificando. Vai ser frutificando. Vai ser crescendo. Vai ser avançando em Deus e para a glória de Deus. Que Deus possa cobrir as nossas vidas e que em tudo a gente possa, para a glória do nome de Jesus, sermos fortalecidos por Ele e nele. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Nós vamos deixar essa live gravada, nós vamos compartilhar daqui a pouco a retransmissão dessa live completa para aqueles que vão ouvir no canal do YouTube, porque não puderam nesta manhã estar conosco, mas o Senhor os alcançará com a sua graça daqui a pouco, para a glória do seu nome. Lembrando que hoje eu vou estar aqui no culto do reencontro, para a glória de Deus, no nosso canal no YouTube. Vai ser um tempo abençoador em nome de Jesus, para a minha vida, a sua vida, para as nossas vidas. Vamos orar rapidinho. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua preciosa palavra, que é tão rica, tão profunda, e que quanto mais a gente cava, mais água ela dá. Nós queremos crescer no Senhor, meu Deus. Ajuda-nos todo dia, porque é um desafio gigante viver os dias que nós estamos vivendo, principalmente, ó Deus, considerando que nós estamos diante de um tempo onde aqueles que te amam estão sendo testados quanto à sua fé. E eu estou falando daqueles, ó Deus, que espalhados no mundo estão sendo testados. Tu conheces os quais do meio do teu povo são sinceros. E apesar de saber que nem toda a massa de crentes que a gente vê aos montantes dizendo que crê no nome de Jesus chegará ao céu. Porque tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são aqueles que têm frutificado segundo o teu plano, segundo a tua vontade, porque para isso há uma necessidade de conhecer a tua palavra, e nem todos, Pai, amam a tua palavra. E nós lamentamos tanto por isso, porque há tanta gente movida por qualquer vento, por qualquer sacudir das plantas, da oliveira, da videira. Não tem raiz não tem raiz no Senhor. Não deu raízes para baixo, para dar frutos para cima, como diz a tua palavra.
não estão plantados, e isso não tem a ver com o lugar, nunca teve. Tem a ver com estar em Cristo Jesus. Embora tu sabes o quanto nós amamos o encontro no lugar de culto, nós entendemos que os teus grandes milagres e as tuas grandes operações, como diz Mateus no capítulo 4, no verso 17, no verso 23, não estavam ligados a uma sinagoga específica. Na verdade, na sinagoga o Senhor fez muito menos do que fez na rua, no barco. Talvez seja por isso que o Senhor não gastou tempo, Senhor, empreendendo em um grande templo, porque eu fico imaginando que se o Senhor levanta, andando por essa terra, em 3 anos e meio, uma sinagoga, um lugar de encontro. Porque se a tua palavra diz em Marcos capítulo 2 que o Senhor estava numa casa e uma multidão afluiu e encheu aquela casa, onde aquele paralítico que foi colocado por cima do telhado foi curado. Fica imaginando se o Senhor tivesse erguido um grande templo, quanta gente contribuiria, quanta gente ajudaria, quanta gente ia fluir para lá, porque diz a tua palavra em Mateus 4, verso 23, que o Senhor percorria a região da Galileia e gente das regiões circunvizinhas, todas elas vinham ao teu encontro. Mas o Senhor não parou para estar construindo nada. O edifício que o Senhor construiu, o qual é bem ajustado, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, é gente que se conecta com gente. É gente que diz a tua palavra. Que é a tua igreja, e as portas do Hades não prevalecem contra ela. E é tão glorioso, é tão precioso saber. O Senhor não disse a Pedro, a Tiago, a João, vai lá. Fazei muitas construções. Levantem grandes arenas. Ergam muitos grandes anfiteatros ou pequenos anfiteatros. Não, o Senhor disse a ele, e só façam discípulos. Ensinem, preguem, batizem. Enis, Emanas, Tiovonoki, Endeni. Ai, nós temos visto, ó Deus, tanta gente com tantas construções, mas com tanta gente machucada e ferida, jogada para fora, às vezes daquele mesmo lugar onde se está ampliando, dizendo, queremos mais gente aqui. Mas não se sarou feridas de gente que passou, de gente que esteve. É por isso que o teu Espírito precisa, meu Deus, mudar a nossa mente, o nosso coração, principalmente dentro do Brasil, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a andarmos em Cristo Jesus. Porque o modelo de Paulo foi Jesus. Talvez o modelo de Timóteo foi Paulo, depois de Cristo.
modelo de Paulo foi Jesus, e ele disse: o que eu recebi do Senhor. É por isso que ele andou por tantos lugares, meu Deus, e que cultuava aqui, cultuava ali. É por isso que ele, na carta aos Romanos, ó Deus, ele agradece a cada crente. Meu Deus, a lista parece não ter fim. Porque ele diz: os irmãos estão na casa. E naqueles dias, quantas casas, Senhor, não se transformaram no verdadeiro santuário onde o Senhor salvou tantas vidas. Nós precisamos do Senhor em nós e conosco, meu Deus. Nós precisamos do Senhor em nós e conosco, para que a gente possa viver as coisas que o Senhor projetou para este tempo. Porque eu sei, ó Deus, que por mais que o Senhor se manifeste e se revele em lugares onde há encontros, a nossa idolatria, muitas vezes, por tijolo e parede, tem matado a nossa comunhão, tem matado a nossa unidade, a nossa conexão. Por isso eu te peço, ajuda-nos a nos conectarmos com o Senhor e com o seu plano e o seu propósito, e faz com que nós venhamos a ser fortificados, venhamos a frutificar, faz com que, Senhor, cresçamos, como disse Paulo, no pleno conhecimento do Senhor, no pleno conhecimento da tua vontade, com inteligência espiritual e sabedoria, e também, Senhor, sendo instrumentos na prática das boas obras. Porque eu sei que se nós estivermos em Ti, o Senhor em nós, nós vamos a cada dia vencermos as barreiras e os obstáculos do caminho. Ajuda-nos a aprendermos, ó Deus, sobre como orarmos, a partir da visão de Paulo, da visão de Jesus e de outros homens e mulheres que passaram pela história orando, principalmente os heróis da fé, Pai. Porque, como diz a tua palavra, em Apocalipse 12:11, e também em Hebreus capítulo 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, mas diz que eles venceram pela fé. E eu sei que esta fé não inclui apenas o crer na tua palavra, mas com base na tua palavra orarem. E é por isso que diz a tua palavra que Abraão foi fortificado na fé, dando glória ao teu nome. Porque quando oramos, nós também te exaltamos, reconhecendo que somente o Senhor pode, somente o Senhor tem, somente o Senhor é capaz, somente o Senhor faz. E ninguém pode impedir, ó Deus, o que tu fazes e o que tu tens por fazer. Por isso, guarda-nos debaixo do sangue de Jesus, da proteção de Jesus, do favor de Jesus, da graça de Jesus. Ajuda-nos para que venhamos a crescer todo dia na tua palavra. Eu te peço por cada um dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, os que passaram por aí e não puderam ficar hoje, que Deus em Cristo, o Senhor, possa abençoá-los. Aqueles que daqui a pouco vão ouvir pelo YouTube, continua abençoando a estes, ó Deus.
Sustenta-os com a tua mão forte. Enche-os do teu Espírito. É em nome de Cristo que eu te peço. E para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Hoje à noite estarei na presença de Deus aqui, ministrando a palavra de Deus e orando com você, se você desejar, a partir das 20 horas, no nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus!